Para uma análise aos jornais desta segunda-feira, dia 10 de setembro, é convidado do Jornal das 10 o músico Manuel Rebelo, do Esteto Vocal, que se estreia agora a solo com o álbum Voice and Drum. É um álbum de que já vamos dar conta lá. Muito bom dia. Vamos passar a revista pelos jornais desta segunda-feira, a começar por uma capa, a capa do jornal I, que de facto mete um pouco de medo. Sim, eu acho que esta capa ilustra um pouco o sentimento dos portugueses. Eu sinto-a quase como um anúncio aqui de necrologia, não é? Temos esta capa a negro em que se revela um sentimento de medo e de grande dificuldade de perceber o que é que vai acontecer em Portugal nos próximos tempos, não é? Eu acho interessante esta notícia, que ter aqui a fotografia de Passos Coelho, que aparece depois no Facebook, um pouco mais à frente, de uma forma muito pessoal, dizendo aos portugueses... a tratá-los por amigos, exatamente, a assinar como Pedro. Exatamente, em que diz, olhem, vocês desculpem, de facto as coisas não estão fáceis e tal, mas foi um Primeiro-Ministro que também apareceu austero, de fato e gravata e com um ar muito sério, a dizer as coisas estão muito complicadas e vamos todos ficar 7% mais infelizes do que estávamos um pouco antes. E a dizer que não havia outro caminho. Exatamente. É estranha esta dicotomia quase bipolar, e eu acho que num momento de crise nós precisamos de referências, mas referências que de facto sejam estáveis, e acho que estes dois pratos da balança ainda nos tiram mais essa necessidade de estabilidade, de saber qual é o caminho, afinal, o que é que nós temos aqui? Temos um lado austero ou temos um lado muito amigo que nos diz, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer amanhã. Ou que estamos mal, mas vamos ficar melhor. É, exatamente. É estranho, eu acho que isso causa insegurança, e se a insegurança já era desta cor preta, desta capa fortíssima do I, acho que esta dicotomia de personalidade de Passos Coelho ainda nos torna mais inseguros. Manuel Rebelo, acha que o Governo calculou bem o impacto que vão ter estas medidas que foram anunciadas sexta-feira pelo Primeiro-Ministro? Eu acho que não. Acho que está a haver uma grande agitação social e que o impacto foi mais forte, se calhar, do que aquilo que o Governo poderia pensar. E mesmo nós, como pessoas e cidadãos do dia-a-dia, olhamos à volta e vemos que, de facto, todos os limites estão a ser ultrapassados já e não há grande margem para poder pensar que vai facilmente ser aceito mais uma e mais outra medida de austeridade. Não sei se esse caminho ainda tem, digamos que, mais horizonte. Manuel, vamos avançar nesta revista de imprensa. Escolheu também como tema para a análise uma notícia trazida pelo Jornal de Notícias desta segunda-feira que fala em suicídios. O INEM evita cerca de 500 tentativas de suicídio. É importante este tema. Numa altura de crise, o desespero aumenta e começam as almas a chegar aos becos sem saída, não é? E, de facto, é interessante esta notícia no sentido em que, normalmente, antes do suicídio, as pessoas desabafam com entes queridos, com pessoas próximas, às vezes por meio de um SMS, de qualquer coisa. Esse SMS pode ser reenviado para profissionais, neste caso, uma equipa de psicólogos do INEM, que consegue, se calhar, evitar aqui algumas destas tentativas de suicídio. Eu acho importante, e do ponto de vista de um artista, não é, que é de facto a minha área, alertar as pessoas para que às vezes esqueçam um pouco da televisão e dos jornais e comprem um bom livro, ouçam boa música, porque a arte é também uma forma, por excelência, de exorcização dos nossos medos e dos nossos tormentos, digamos assim. E, portanto, pode ser aqui um escape. Eu acho que sim, eu acho que... Deve ser um escape. Deve ser, eu acho que deve ser a poesia, a literatura, o teatro. São formas terapêuticas. Nós não nos podemos esquecer disso. Não podemos também estar demasiado aflitos com esta sensação de crise e de medo e tudo a preto. Há mais coisas além do dinheiro e da crise, e nós temos que olhar para elas, senão também estamos a perder tempo e estamos a deixar a alma mais pobre, não é? Manuel, vamos avançar agora para o Correio da Manhã e para um caso, no mínimo estranho, de um estudante que chumba, escreve o Correio da Manhã com 20 valores. Bom, isto é extraordinário. Eu a isto chamo a isto. Bom, esta é uma coisa muito próxima daquilo que foi a minha vida, porque também eu fui estudante de música durante bastante tempo e também tive grandes degraus para subir quando chegava à cadeira de secretaria, não é? Que é sempre uma cadeira complexa e difícil às vezes de ultrapassar. Neste caso, este é um aluno extraordinário, Edgar Cardoso, tem média de 19,5
no curso de música quando estuda em Erasmus na Alemanha. Portanto, é um aluno que leva mais longe aquilo que é a qualidade dos estudantes de música em Portugal, leva com certeza o nome da Universidade de Aveiro, que é uma universidade muito importante em Portugal em termos de musicais. Mas, no entanto, esbarrou com a burocracia. Exatamente. Portanto, os anos letivos têm tempos diferentes. Ao que parece, ele só consegue ter notas um mês mais tarde do que aquilo que era necessário para a secretaria e ninguém diz nada sobre isso. Quando o aluno se vai inscrever, diz não, você tem que se inscrever novamente no último ano de licenciatura. Ele é um aluno de mestrado, tem que continuar, tem que se doutorar, tem que ser uma pessoa que certamente vai vir a ser assistente professor na universidade e vai ter que repetir o ano com média de 19,6 valores. Eu acho isto extraordinário. E acho que esta questão está relacionada com a burocracia cega que se vive em Portugal. Às vezes há um certo autismo que é tão forte que as pessoas nem se apercebem do ridículo em que as situações podem cair, não é? Eu acho que se fosse este aluno, não sei, eu sentava-me na secretaria e pensava, eu vou desistir, quer dizer, o que é que eu vou fazer? Eu não posso ser melhor aluno e acabei de perder um ano por ter média de 19,6. Não é? Fica então, Manuel, essa nota para este caso estranho de que dá conta o Correio da Manhã desta segunda-feira. Agora vamos falar da chanceler alemã, de Angela Merkel, que no Jornal Público desta segunda-feira temos aqui um título: Angela, uma tipa porreira e divertida. Bom, isto é extraordinário e tem relação também com o nosso Primeiro-Ministro, Passos Coelho, que aparece com duas facetas, como falávamos há pouco, uma, enfim, mais austera e outra no Facebook. Isto era a última coisa que eu esperava ler. Angela, uma tipa porreira e divertida. Bom, e diz aqui coisas mais interessantes, que Angela Merkel trabalhou num bar, que eu acho extraordinário e que terá mudado ao longo do tempo. Eu acho muito interessante também esta frase da autora que diz que atualmente Angela Merkel já não é, ou já não será tão simpática, ou que não terá este lado, enfim, tão porreiro ou divertido, como ela diz, e que diz que já é mais... Se calhar pode ser na vida privada, não é? Deve ser o... Eu teria muita curiosidade em conhecer, não é de facto o que transparece pela imagem dela. Austera. Exatamente, e diz aqui uma coisa muito interessante, que há uma certa dose de mudança na vida e de ressentimento. Diz que Angela Merkel atual é aquela que deixou o primeiro marido sem máquina de lavar. Também achei isto aqui um comentário muito curioso, que não estava nada à espera, porque Angela Merkel é também um símbolo de austeridade. Eu acho que todos nós trememos ligeiramente quando vemos esta imagem de Angela Merkel. Eu ri-me e achei que é uma notícia bem disposta. Porque esta notícia desconstrói a imagem. Exatamente, e eu acho isso interessante, eu acho isso muito interessante, porque lá está, atacamos o jornal muito assustados e de repente vemos uma coisa que nos faz rir. É bom também, não podemos deixar-nos levar só pelaquela cor preta da capa fortíssima do I. E por isso mesmo, vamos agora para um tom mais descontraído e vamos falar do álbum, Manuel Rebelo, do Voice and Drum. O que é que as pessoas vão poder encontrar neste trabalho? Bom, o Voice and Drum é também um álbum que tem a ver com a crise. É um álbum minimalista em que só foi utilizado, na sua concepção, 2 instrumentos. Um kit de percussão, tocado pelo João Ferreira, e uma voz, neste caso, que é a minha, que foi desmultiplicada, gravada uma sobre outra, sobre outra, sobre outra, e nasceu então um discurso vocal que, no fundo, chega aos nossos ouvidos como instrumental, mas que é apenas gravado com uma voz e um kit de percussão. É um álbum de canções originais, ao contrário do que normalmente o Teto Vocal fazia, que trabalhava sobre músicas de outros artistas. E é um álbum que procura explorar até onde é que o nosso instrumento mais importante, que é aquele também com que trabalha todos os dias, que é a sua voz, até onde é que ele nos consegue levar e até onde é que ele consegue ir. Manuel, e este álbum vai ser lançado agora no dia 13 e tem uma vertente solidária. Tem uma componente solidária, esse é um assunto que me toca de perto também na família, portanto achei que devia ter este gesto e escolhi a Fundação Liga, a antiga Liga Portuguesa do Vicente Motor, para em cada disco ajudar de uma forma solidária, mais simbólica, mas também para fazer chegar às pessoas essa causa. Cada disco destes reverte €1 a favor da Fundação Liga. Fica então essa sugestão ao álbum Voice and Drum. Manuel Rebelo, muito obrigada pela presença neste Jornal das 10. Até Bom breve. dia. Termina aqui este Jornal das 10. As notícias voltam a ser atualizadas às 11 em ponto. Bom dia.